Boa noite a todos. Ave Maria, que boa noite, mais michuruca. Vocês estão com fome, minha gente? Vamos lá se animar. Boa noite, gente. Isso, agora a gente tem que ter energia, não pode ficar sem energia. A energia é que nos move, é que nos dá força, determinação, coragem. Quando a gente se desanima, fica assim meio triste, é desse jeito que as trevas nos querem, viu? Vamos pensar nisso, tá certo? Mas hoje eu vim determinada a mexer com vocês, tá certo? E aí eu vou começar perguntando a vocês, o que foi que vocês vieram fazer na casa espírita? Qual foi o objetivo de vocês virem à casa espírita? Muitos aqui já tem tempo que vêm. Outros devem estar vindo pela primeira vez. Outros já estão há pouco tempo. Mas vocês tiveram um objetivo para vir à casa espírita. O que levou vocês a virem à casa espírita? Segundo o nosso irmão Cláudio, aprender a amar. Mas ele não vale não, porque ele está com muitos anos na doutrina e a doutrina ensinou isso a ele. Então não vale não. Quero a resposta de vocês. E aí? Quem que se habilita a dizer por quê? Diga, Senhor. Aprender que os espíritos de luz possam nos ajudar em nossa vida. Muito bem. Aprender que os espíritos de luzes possam nos ajudar na nossa vida. Diga. Se curar. Olha aí. Está vendo aí? Mas há muitos que vêm para se livrar das obsessões. A maioria vem em busca de fazer com que a casa espírita tire os espíritos obsessores da sua vida, porque julgam eles ser esses amigos o impedimento para a sua felicidade. Vejam só. E nós dizemos isso pautado em cima do que ouvimos lá no atendimento fraterno. Porque muitos são os que vêm, e quando a gente vai e interpela essas pessoas, perguntando o que é que podemos fazer para ajudá-las, alguns dizem assim, eu vim em busca de paz. Aí eu pergunto assim, e o que é a paz para você? A paz é... não sei, não tem problema. Não sabe ao menos o que é a paz. Para muitos, a paz é não ter problemas. Ora, pensemos. Viver no planeta Terra, que nós já sabemos que é de prova e expiação, não ter problemas é possível? De forma nenhuma. Ora, se nós já sabemos que estamos num mundo necessário ao nosso aprendizado, é possível viver sem conflito? É, minha gente? Não. E aí? Como viver feliz num planeta como esse? Como viver feliz no planeta chamado Terra? Como sermos felizes? Se diante de nós a vida se constitui uma série de problemas. Todo dia que nós levantamos, já começamos a ouvir as notícias negativas. E nos últimos tempos, então, a coisa ficou muito pior. Como podemos ser felizes diante de tanta dor imperando nas vidas das pessoas? Como podemos ser felizes se eu me acordo e sei que eu não tenho um trabalho? Não sei para onde ir porque o meu emprego foi retirado diante das situações que o nosso país vive. Diante das situações que o nosso país vive. Como podemos ser felizes? E outros dizem assim para nós: a minha casa parece algo como uma guerra. Vocês estão ouvindo? Tá direitinho? A minha casa parece uma guerra.
Ninguém se entende. O que está havendo? Eu preciso de paz, eu preciso que algo mude na minha vida. E aí nós olhamos para as pessoas e dizemos assim: você já refletiu sobre o que está acontecendo com você? Não, porque assim, um amigo ou uma amiga me disse que eu viesse aqui, que ia dar certo, que eu ia melhorar. E aí acham que nós vamos dar a resposta para o que eles estão a viver. Eles acham que é possível encontrar aqui a solução. E como encontrar a solução? Aí a gente vai mais adiante. Você já parou, já refletiu nos problemas que está acontecendo com você? Se não é o resultado de algum tipo de escolha que você fez? Não, mas eu acho, olha, veja só. Eu acho que tem alguma coisa errada comigo. Aí claro que a gente está entendendo o que a pessoa quer. A pessoa quer dizer que o motivo daquele atrapalho na vida da pessoa deve-se à influência espiritual. O problema é que nós nos detemos na resposta que os espíritos deram a Kardec, quando ele diz que os espíritos influenciam na nossa vida mais do que imaginamos. Mas se nós pararmos para refletir melhor, vamos entender que os encarnados influenciam 10 vezes mais do que os espíritos nas nossas vidas. Portanto, nós somos os nossos próprios obsessores. E aí, como entender isso? Como vamos entender uma situação como essa? Se é os espíritos que nos influenciam, como é que eu sou minha própria obsessora? Aí Hermance Dufoy vem e nos diz: o homem perdeu a capacidade de sonhar. O homem perdeu a capacidade de interagir com o meio que ele vive. Porque para ele o que importa hoje no momento é sobreviver. E aí o homem se mata. Dia e noite trabalha sem parar para sobreviver. E ele não para mais para olhar a sua família, como está a sua família, como está vivendo sua família, como ele está interagindo com a sua família. Porque ele só quer sobreviver. E aí o caos vai se instalando na sua vida. Se os negócios não dão certo, é porque os espíritos estão querendo me passar para trás. Será que não seria a hora de analisar as escolhas que foram feitas? Será que não seria a hora de parar para analisar o que você está dando de você ao seu lado profissional? Será que você está oferecendo tudo de bom, de verdade, para o que você está realizando? Ou você está apenas realizando maquinalmente as suas funções no dia a dia, para apenas ter o direito a um salário no final do mês? Porque Hermance Dufoy nos diz assim: não é o trabalho que cansa o homem, é a forma como ele trabalha. É a forma como ele se dedica ao trabalho. É o que faz ele se cansar. Não é a quantidade de horas que ele emprega no seu dia para dedicar-se às tarefas profissionais, mas é a forma como ele emprega essas horas. E aí o homem perdeu a capacidade de sonhar, de ter sonhos. Porque o que faz o homem se sentir vivo é ele sonhar.
Sonhar com o amanhã é sonhar com o que ele pode realizar. Mas, infelizmente, o homem está preso ou no passado ou no futuro. Esquece de viver no próprio presente para construir o que ele quer conquistar no amanhã. E o que é que ele faz? Ele envereda pelo caminho da ansiedade e da angústia constantemente. E não entende por quê. E aí, irmãs do fogo, vem nos diz, sabe por quê? Porque o homem está preso dentro de 3 sentimentos na vida dele. Um é o processo de culpa, outro é o processo do medo e outro é o processo da tristeza. Será? Aí muita gente diz assim, não tem isso não. Tem. A culpa, muitas vezes, nos leva a um estado de arrogância. E essa arrogância, muitas vezes, é conduzida na nossa vida cotidiana em acharmos que podemos fazer tudo. Acharmos que somos capazes de passar por cima de tudo. Isso tudo é um processo de culpa. Muitas doenças se instalam no organismo pelo processo da culpa. E às vezes essa culpa é tão inconsciente que você nem consegue identificar. Na verdade, meus amigos, quando reencarnamos, já trazemos conosco muitos processos de culpas. Quando estamos na vestimenta só espiritual, quando não temos esse corpo físico para nos proteger, nós sentimos tudo com muita intensidade. E deparados com as nossas mazelas no mundo espiritual, rogamos a Deus desesperadamente, me bote de novo no mundo dos vivos, da carne, porque eu não aguento mais. E aí vai um alerta para aqueles que desejam tirar a vida. Para aqueles que pensam no suicídio como solução para os seus problemas. E há tantos que pensam desse jeito. Julgam que tirando a vida pode eliminar a sua dor. Na verdade, eles não querem se matar. Eles querem matar a dor que existe neles. E enganam-se porque ao se matar chegando no mundo espiritual, aquela dor que já é difícil suportar aqui, tendo este corpo como alicerce para poder protegê-lo, lá ele sente 3, 4, 5 vezes mais. E mediante essa dor eles pedem desesperadamente, me deixem voltar, pelo amor de Deus, me deixem voltar. E muitos estão aí, mergulhado nessa vestimenta carnal, trazendo consigo um remorso enorme, um processo de culpa, um medo de errar novamente, o medo de perder, o medo de ser rejeitado, porque é exatamente desse jeito que nós nos sentimos. Temos medo de perder constantemente, temos medo de ser rejeitado. Temos tanto medo de não sermos aceitos pela sociedade, pelos amigos, pela família, pelo trabalho onde estamos. Vivemos cercados desse medo. É tão sério o processo do medo que André Luiz faz um estudo somente sobre as emoções chamadas medo. O que é que acarreta no homem, as dificuldades que levam o homem a perder a sua própria encarnação por conta do medo. E o medo se estende na nossa vida constantemente. E esquecemos que esse medo, essa emoção chamada medo, ela tem uma função sagrada na nossa vida. Ela não é uma função negativa. Mas, infelizmente, movidos pelo egoísmo, essa emoção acaba se tornando uma negação na nossa vida. E nos levando a verdadeiros fundos de poço. A tristeza. A tristeza é o que nos acompanha com maior constância. Nos sentimos tristes por não realizarmos aquilo que idealizamos. E é outra habilidade que nós precisamos tirar da nossa vida, é a idealização.
Porque a idealização, ela não constrói muita coisa. E aí a tristeza toma conta de nós, porque não conseguimos fazer tudo o que gostamos, porque nossa família nos abandona, porque só dá tudo errado na minha vida, e aí por aí vai a série de lamentações. E muitas vezes alguém chega junto da gente e diz assim, mas de repente, uma tristeza me invade. E eu não tenho motivo nenhum. E simplesmente a tristeza me invade. Alguma coisa está errada. É verdade. Tem alguma coisa errada. O que você precisa descobrir é o porquê. Porque a tristeza nada mais é do que uma necessidade de nos readaptarmos à situação que estamos a viver. Muitas vezes é uma perda eminente que vamos sofrer. É algo que vai ser tirado da nossa vida. E inconscientemente a gente já sente. E aí a tristeza nos invade. E não sabemos por quê. Isso não é determinado por uma influência espiritual. É muitas vezes derivado pelas nossas ações do nosso dia a dia. Da forma como nós convivemos conosco e com aqueles que estão conosco na mesma jornada. E aí nós achamos que a culpa é do outro. De repente foi o outro que nos provocou essa tristeza. E aí a tristeza muitas vezes nos leva a um processo de mágoa tremendo. De revolta. De raiva. E finalmente chegamos à fatídica depressão. Que é o que mais está acontecendo hoje na atualidade. São os processos de ansiedade e os processos de depressão. Justamente porque o homem não sabe viver feliz. O homem não encontra motivos para ser feliz. Porque ele está mais preocupado em viver nesta vida sem ser desta vida. Somente com as coisas supérfluas. Não para analisar o que a vida está lhe oportunizando. Certa vez, um homem muito aflito rogava a Deus que lhe ajudasse para que ele não sofresse tanto. Aí Deus chegou para aquele homem e disse assim: está vendo aquela pedra? Empurre ela todos os dias, mas empurre com todas as suas forças. E o homem acreditou que ali estava a resposta para o que ele queria. E aí ele se empenhou ao máximo. Todos os dias ele empurrava a pedra, mas a pedra era muito pesada e não saía do lugar. E todo dia o homem empurrava. E depois de longos meses o homem revoltou-se e disse: Senhor, eu não consigo tirar aquela pedra do lugar, por que você mandou eu tirá-la? Aí o Senhor olhou para ele e disse assim: e eu disse para você tirá-la? Eu mandei você tirar a pedra do lugar? Não. Eu disse para você empurrar a pedra. Porque no dia que eu quiser tirá-la, eu tiro. Não precisa que você tire. Assim são as nossas dificuldades. Nós temos que trabalhar por remover essas dificuldades da nossa vida. Existem provas que são necessárias vivenciarmos. Justamente porque estamos num planeta de prova e expiações, aonde vamos reparar os erros cometidos de outras épocas. É uma nova oportunidade que nós temos. Mas o que nós estamos fazendo com essa oportunidade? Nós queremos ter um emprego bom, queremos ganhar dinheiro, queremos um casamento feliz, queremos filhos maravilhosos, queremos filhos educados, nós queremos tudo de bom. Mas e o que a gente está dando à vida para que a vida nos dê isso? Se nos revoltamos aos mínimos detalhes,
Se não paramos para refletir nas pequenas coisas. A capacidade de ser feliz é simples, não é difícil. A forma como damos valor às pequenas coisas que nos faz ser escravos dela. E diante das dificuldades, muitos se acomodam. Para quê, né? Lutar? Não tem jeito mesmo? Não tem jeito mesmo. Deus esqueceu de mim. Para que eu lutar? Para que eu ficar desesperado? Aí se acomoda e deixa que a vida leve, se arrastando, sem fazer nenhum esforço para alguma mudança efetiva. E a culpa é de quem? De Deus. Porque não está dando a ele a oportunidade. E todos os dias ele abre os olhos, vê um sol, vê uma natureza pronta para lhe servir. E ele não sabe utilizar esses recursos para mudar a sua vida. Aí muitos dizem que a acomodação é resignação. Não é. Resignação e acomodação são duas coisas completamente diferentes. Quando eu me acomodo, eu esqueço de reagir. Eu me deixo levar pelos acontecimentos. Eu perdi a vontade. E quando eu me resigno, eu digo assim: agora eu vou mover esforços com habilidades luminosas para eu enfrentar essas dificuldades e vencê-las. Eu não estou dizendo, Deus me tira a dificuldade. Eu estou dizendo assim, Deus me ajuda porque eu vou vencer. As dificuldades existem, mas eu vou vencer. E aí, diante das perdas que efetivamente, constantemente a gente passa, a gente perde marido, perde mulher, perde filho, perde emprego, perde herança, perde fortuna e por aí vai. A gente está perdendo muita coisa. Perde saúde, não é verdade? Mas por que a gente está perdendo? Alguma razão existe. Essas coisas não acontecem do nada. Agora, adianta você se enfurecer? Adianta você desistir? Adianta você enveredar pelos caminhos do vício, proporcionando ao seu corpo mais doenças? Adianta? Não vai mudar a situação. A resignação, ela existe justamente para isso. Para você olhar para o problema e dizer assim, esse problema eu criei e eu vou resolvê-lo. Porque Deus não nos capacitou para sermos infelizes. Deus nos criou para sermos verdadeiramente felizes. Deus nos criou para sermos anjos, gente. Hoje a nossa condição é de espíritos imperfeitos, mas a nossa condição no futuro é de sermos seres angelicais. Veja que promessa maravilhosa Deus tem para todos nós. Nós, filhos dele. Seres angelicais. Mas para chegarmos até lá é preciso esforço, vontade firme e constante. Não adianta só dizer, eu queria. Você queria ou você quer? Reagir, esse é o termo. Você tem que reagir àquilo que você mesma provocou. Porque a nossa situação atual está em conivência com o que eu escolhi. Se essas dificuldades que hoje eu vivo não foram escolhidas por mim na atualidade, certamente vieram de outras existências. Eu não estou vivendo isso por um acaso. As influências espirituais, gente, existem sim, claro que existe. Mas elas só têm força até onde a gente permite.
Ninguém está livre de influência espiritual. Todos nós. Mas vamos nos lembrar de um detalhe importante. Essas influências espirituais, tanto são boas como ruins. O que é que eu quero? As boas ou as ruins? Se eu quero as boas, então eu tenho que mudar o meu próprio comportamento. Para que essas influências boas cheguem até mim. Se eu não mudo, logicamente, as influências negativas são as que vão estar mais constantes na minha vida. Então eu tenho que ter um processo. Eu tenho que ter uma meta para alcançar na minha vida. Eu tenho que ter um objetivo. Eu não estou simplesmente por estar nessa vida. Eu tenho um propósito. E como o Roberto dizia, Deus me ama profundamente. E ama. Ama tanto que lhe dá todos os dias uma nova oportunidade para você abrir os olhos e dizer, eu posso recomeçar. Eu posso fazer diferente. Vai depender de mim. E aí eu trouxe um roteirozinho aqui só para dar uma afilada, né, no que a irmã falou, existe algumas habilidades que precisamos desenvolver para a arte de viver feliz, ou reconquistar a arte de viver feliz. Porque nem toda a vida o homem foi desta forma, cheio de problemas e de conflitos. O homem já foi muito mais simples. Ele conseguia sorrir muito mais. Hoje, ele está envolvido com as preocupações do dia a dia tão grande que ele esquece de sorrir. Ele esquece de dar gargalhadas. E isso faz um bem enorme. Ele esquece de abraçar, ele esquece de dizer o quanto ama a sua família. O quanto aquelas pessoas que vivem à sua volta são importantes. Nós estamos muito preocupados em ter. Precisamos mudar esse roteiro. E a irmã Dufour diz o seguinte, que nós precisamos resgatar a arte de sonhar. Porque quando a gente não sonha, a gente permanece na rotina. A rotina é que vai fazer parte da nossa vida, nos levando a uma falência dia a dia dos nossos objetivos, daquilo que a gente quis para nós. Então precisamos resgatar essa arte de sonhar, mesmo diante de todas as dificuldades que nós vivemos. Nós podemos, nós somos criativos, somos perfeitamente adaptáveis, portanto podemos sim sonhar. Sonhar com um dia melhor, com um futuro melhor. Sonhar com coisas boas, me alimentar disso diariamente. E dizer a mim que eu posso, eu consigo. Resgatem esta capacidade de sonhar dentro de vocês. Tenham sonhos. Não importa se o sonho é grande, se o sonho é pequeno, não importa. Sonhem. O que for mais importante para vocês. E alimentem esse sonho dia a dia. A segunda é a honestidade emocional. O que quer dizer isso? É você ser honesto com você, com os seus sentimentos, porque nós nos escondemos constantemente. Como isso é certo. E aí, eu vou narrar uma situação de uma pessoa conhecida minha que chegou para mim desesperadamente e disse assim, eu estou sofrendo tremendamente. Eu conheci uma pessoa, me envolvi com esta pessoa, eu dei tudo de mim a esta pessoa, de repente essa pessoa liga para mim e diz assim, eu estou com medo de você, eu não quero ficar mais ao seu lado, porque você pode me fazer um mal. Aí eu ouvi, ela desabafou bastante. No final eu disse assim, você não compreendeu a lição? Aí ela disse, mas que lição? Ele me magoou profundamente com essa atitude dele. Eu disse, minha filha, acorde. Ele simplesmente não lhe quer. E encontrou uma desculpa para dizer isso a você.
de uma forma amena. Enfrente a realidade. Mas por que foi que eu fiz? Você escolheu a pessoa errada. Esse homem era casado. Você escolheu a pessoa errada. Você buscou um conflito para a sua vida. Agora arque com as consequências. Assuma, seja honesta com você. Porque nós temos essa capacidade de acharmos que a culpa é do outro e não minha. Quando fazemos escolha, temos que ter clara e ciência do resultado dessas nossas escolhas. Isso significa honestidade emocional. Eu tenho que aceitar como eu me sou. Eu não tenho que ficar achando que os outros têm que pensar de mim. O que cada um pense, o que quiser. Mas o que importa é o que eu penso, como eu me vejo. E eu seja honesta com isso. Assim, eu terei a condição de lidar melhor com as mágoas que eu vou viver. Porque o que mais revolta o homem é ser magoado, é ser rejeitado, é ser deixado de lado. Quando eu falo homem, eu estou me referindo de uma forma geral. E aí, pasme, eu vou dizer uma coisa a vocês. Muita gente diz assim, não, perdão. Temos que praticar o perdão, é verdade. Temos que praticar o perdão. Não, você só vai ser feliz se você perdoar aquela pessoa. Quem disse? Não. Primeiro você se perdoe. Primeiro você se compreenda. Primeiro você entenda a sua postura, a sua escolha. Aceite-se de forma como você está. E se auto-perdoe pelos erros que você cometeu. Se você se acertar com você, você não guardará mágoa do outro. Porque você entenderá o processo de erro no qual você se inseriu. Você saberá que você também é culpado ou culpada naquilo que aconteceu. Então você não terá razões para guardar mágoa do outro. Nem muito menos de viver com um cutícula com aquela pessoa. Não, se aquela pessoa lhe feriu, lhe feriu. Se você não vai conseguir esquecer isso. Muita gente, não, você tem que esquecer. Quem disse que a gente tem que esquecer? Só se a gente sofreu um processo neuronal para apagar todas as nossas lembranças. Porque lembrança a gente não apaga, fica arquivado dentro de nós. E constantemente isso pode ser buscado nas nossas memórias. Então, primeiro eu tenho que resolver o problema comigo. Eu tenho que me entender comigo mesma. Eu me perdoando, eu me aceitando, eu resolvendo o problema comigo, está resolvido o problema com o outro. Se eu quero continuar ao lado do outro ou não, é um processo que você vai avaliar se vale a pena ou não. Mas se decidir que vai dar uma chance ao outro, dê de forma verdadeira. Não dê pela metade, que senão você se fere novamente. Isso é a capacidade de se doar, de amar incondicionalmente. Mas antes se ame. Goste de você. Resgate isso dentro de você. É a educação da nossa carência afetiva. Porque nós vivamos quebrando a cabeça por conta dessa bendita carência afetiva que nós temos. Temos uma necessidade enorme de sermos amados. Precisamos que as pessoas gostem de nós, para nos sentirmos bem e vivos, quando nós devíamos nos amar em primeiro lugar. Esse é o atual processo, gente. Esse é o atual processo que devemos construir dentro de nós. É uma herança afetiva conosco mesmo. Educar essa nossa carência afetiva no sentido de nos amar. Desenvolver o alto amor dentro de nós. Só assim teremos condições de convivermos com os outros de uma forma equitativa e qualitativa. Sem pedir nada, porque isso virá de forma espontânea. Esse é o nosso resgate. Analisem cada um de vocês. Aonde vocês estão inseridos? Mate as idealizações dentro de vocês.
e movimente os sonhos criativos. E por fim, tenham sabedoria. Sabedoria para entender o processo que é essa existência. Do porquê eu estou aqui, para que eu estou aqui, para onde eu vou. O sentido de continuidade da vida. Se eu não tiver esse verdadeiro sentido de continuidade de vida, eu vou dizer que o que eu vivo aqui basta. E não é verdade. Nós vamos continuar essa herança. O que somos hoje é o resultado de N e N encarnações que já trazemos conosco. Essa herança que nós trazemos de forma negativa, que nos faz sofrer constantemente, de nos estar presos, amarrados a processos negativos, faz parte de um passado que nós não queremos nos desvencilhar. Quando aprendermos a olhar o nosso passado como motivo criador, como motivo de crescimento, de aprendizado, construiremos um futuro muito melhor, porque vamos ficar presos no presente, fazendo o que tem que ser feito. Então a gente vê muita gente assim apontando o dedo para o outro, olhando apenas os erros alheios, criticando a atitude alheia, esquecendo de olhar a si próprio, de olhar os próprios erros, a própria acomodação, a própria atitude de desonestidade emocional consigo mesmo. Quantas pessoas não passam uma atitude de força, coragem, quando na verdade não tem nada disso dentro de si? É o que a gente mais encontra. São pessoas que mascaram seus sentimentos para não serem verdadeiros, porque não querem sofrer e sofrem terrivelmente por dentro. Porque no vazio de sua alma, no calor das suas residências, das suas camas vazias, sentem-se só. Não conseguem aprender os valores que essas emoções têm. O medo nos traz uma forma de reativarmos dentro de nós a liderança e a capacidade de dizer assim: eu posso resolver, eu posso reagir a essa forma negativa que a minha vida está. A culpa, quando envolvida pelo remorso, só nos encarcera, nos aprisiona. Quando envolvida pelo arrependimento, nos ajuda a ter uma visão melhorada do futuro. Eu errei. Ponto. Agora eu vou fazer minha caminhada de forma diferente. É preciso que nós sejamos honestos com aquilo que queremos. Às vezes a gente não é honesto com medo de ferir o outro. Quando às vezes é necessário sermos verdadeiros para que o outro também cresça. Quantas mães, quantos pais não levam seus filhos nas costas com medo que eles sofram? E quantas até dizem: eu fiz tudo pelos meus filhos e eles acabaram no caminho das drogas. E se sentem culpados por isso. A culpa chegou aí para você reavaliar o seu comportamento. Reavalie. Se você ofereceu o melhor de você, em termos de atenção, de amor, de cuidado, de educação, você não tem por que se sentir culpado. Aquele espírito tem a sua jornada, ele fez a escolha dele. Portanto, ele vai responder por isso. Continue o amando, pois ele é seu filho. Mas você não tem culpa por ele ter feito a escolha errada. Liberte-se e siga em frente. Aprendendo e ensinando. Não tenha medo de fazer escolhas, porque a escolha nos amadurece. Mas tenham consciência que toda escolha tem resultados. Então sejam fiéis às suas posturas diante da vida. A
vida não nos quer triste. A vida quer nos ver felizes, criadores. Porque Jesus disse: vós sois deuses. E nós não internalizamos isso dentro de nós. O que nós internalizamos é que nós não temos capacidade de vencer. Nós internalizamos que fomos abandonados. E esquecemos de lutar pelo bem maior da vida, que é o de ser feliz com o que temos e com o que somos. Não precisa ir muito longe. Porque Deus nos faculta tudo o que nos é necessário. Tudo o que nos é necessário. No entanto, nós não sabemos fazer bom uso disso. E acabamos nos envolvendo de forma negativa e criando elos energéticos negativos uns com os outros. Sabe o interessante disso? É que às vezes a gente adoece, não sabe por quê. Vai para o médico faz uma série de exames e não encontra nada, mas estamos doentes. Estamos doentes. No nosso organismo não tem nada, mas estamos doentes. Por quê? Porque a doença não está no organismo ainda. Está no nosso campo psíquico. Está no nosso campo energético. De tanto a gente consolidar as situações negativas dentro de nós. Fatalmente aquilo vai chegar no organismo. Vai adoecer o nosso organismo também. E vai nos levar aos processos de medicação. Existem pessoas até que adoecem constantemente para chamar a atenção. Tal é o nível de carência que traz dentro de si. Tem pessoas que todo dia têm um processo de doenças diferentes. Há pessoas que terminam o tratamento de desobsessão em um mês, na outra semana já está fazendo uma reavaliação com outro processo já. Para passar de novo pela desobsessão, porque julgam ser necessário. Julgam que a influência dos espíritos é o que traz aquelas dores, quando na verdade é o próprio comportamento que não modificou, que não buscou eternizar dentro de si sentimentos bons. Então não vamos ter medo de ter medo. Não vamos temer a tristeza. Não vamos temer a culpa, mas vamos dar boa direção a esses sentimentos. Vamos trabalhar dentro de nós cada um desses sentimentos, porque é o que mais existe. Por trás de uma enxaqueca, às vezes, que não tem cura, tem um processo de culpa. É quase 100% de certeza. Tem um processo de culpa. As lombalgias da vida, os problemas articulares, tudo isso tem um processo de medo por trás. Tem um processo de tristeza, tem um processo de ansiedade. Tudo levando-nos a adoecer. Então, qual é o objetivo maior da vida? De sermos felizes, não é verdade? E para sermos felizes é preciso o quê? Arrancar de dentro de nós o que existe de negativo. Olharmos a vida com os olhos diferentes. Em primeiro lugar, olhar para nós mesmos com amor, com gratidão. Agradecendo a Deus todos os dias a oportunidade de estar nessa vestimenta carnal. Que é ela que nos sustenta. Que é ela que vai nos dar a melhora que precisamos. Que é ela que vai nos oportunizar a nossa real felicidade. Para que cheguemos lá do outro lado, porque chegará a nossa vez, sem sombra de dúvida,
Não arrependidos, mas certos de que fizemos tudo o que podíamos para o nosso melhor. Não se enganem. Nada fazemos pela nossa felicidade. Somos egoístas constantemente conosco mesmo. Porque construímos dia a dia processos infecciosos na nossa mente, pela forma de pensar e de agir. Então vamos nos libertar disso logo, urgente. Chegado o momento de a gente acordar, abrir os olhos e não deixar para o amanhã. Hermance Dufour nos fala nesse livro, viver para ser feliz, que os médios, esses médicos somos nós, sabe, que falamos, que damos consulta, que incorporamos, que abrimos creche, que alimentamos pessoas, que fazemos N caridades por aí, quando chegamos lá do outro lado somos os mais falidos. Porque fizemos muito pelo outro e nada fizemos por nós. É desse jeito que chegamos lá do outro lado. Olhamos para o outro e identificamos a necessidade do outro, da felicidade. Mostramos fórmulas e esquecemos de aplicar a nós mesmos. Somos verdadeiros falidos no mundo espiritual. Os médios, trabalhadores da casa espírita, que não se atentam às suas próprias responsabilidades consigo próprio. Muitas vezes, chegam para os espíritos, os alertam do mal que estão a fazer. Muitas vezes até são rudes com os espíritos que estão a sofrer. E esquecem de fazer o melhor consigo próprio, de se amarem, de se autoajudarem, de se autodeterminarem a serem felizes para poder fazerem os outros felizes. Qualquer um pode se colocar na missão de ajudar a quem quer que seja. Mas é preciso ser sincero consigo mesmo. Porque antes de você falar para o outro o que ele deve fazer, fale para você mesma. Fale para você o que você deve fazer para ser feliz. Ame-se. Desenvolva em si o alto amor para que você seja amor. Quer ser amor? Então seja amor. Faça-se amor. Seja amor em qualquer instante da sua vida. Não guardem isso como palavras apenas. Não sejam espíritas apenas no cérebro. Sejam espíritas no coração. Vivenciem. Os que aqui vieram em busca do alento para as suas dores, para se fortalecerem, se resignarem diante das dificuldades e lutar e vencer, parabéns, estão no caminho certo. Mas os que vieram apenas para se libertar dos espíritos, é uma pena, porque vão continuar envolvidos com ele. Não vão se libertar, porque vossas mentes estão aprisionadas a eles, porque estão aprisionadas apenas ao lado negativo da vida. Querem ser felizes? Amem-se. Amem-se. Só assim serão capazes de amar o próximo. Essa é a missão de todos nós, espíritos encarnados neste planeta, que se encontra em pleno desenvolvimento de mudança. E para seguirmos essa mudança, temos que realizar a mudança em nós. Sejam felizes. Amem-se. Muita paz para todos. Vamos agora nos preparar para ouvir a prece final
com a nossa irmã Jo. Elevemos os nossos corações ao alto, num pedido de agradecimento a Deus e à espiritualidade aqui presente, que nos presenteou com belas palavras, com grandes ensinamentos que tivemos na noite de hoje. Que possamos ser reconhecidos a Deus, nosso Pai misericordioso e amoroso, que ampara todos os seus filhos. Que possamos agradecer pelo banquete espiritual que tivemos na noite de hoje, por estas magníficas palavras da nossa irmã, de fortalecimento, de impulso para a nossa caminhada terrena. Jesus, mestre e amigo incondicional de todas as horas, te agradecemos, Jesus, por tudo que nos tem concedido, pelo nosso corpo perfeito que nos deste, pela nossa vida, pelo alimento, pela nossa família. Te agradecemos, Jesus, por tudo isso e te rogamos, ajuda-nos a vencer as nossas imperfeições, que possamos nos libertar dos nossos vícios, das dores, do orgulho, da cólera, da avareza, que possamos ser bons e plantar, Jesus, boas sementes, que possamos também ficar não só nas palavras, no conhecimento, mas exercitar todo o nosso conhecimento através de nossas ações e do amor incondicional que tu nos ensinaste todos os dias. Fortalece os nossos espíritos, Jesus, fazendo-nos conhecer que a nossa casa é a tua casa. E assim passamos a palavra ao nosso irmão para que dê por encerrado a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. Muita paz para todos. Assim seja. Assim seja. Meus irmãos, encerramos nesse momento a primeira parte dos nossos trabalhos na noite de hoje e pedimos para que todos se mantenham em silêncio, evitem o falatório, para que possamos ser auxiliados pelos nossos irmãos espirituais que aqui se fazem presente. Muito obrigado e que a paz e a luz esteja com todos nós. Assim seja.